Então, galera, bom dia, segundo ano. São agora exatamente no meu relógio 7h40. Sejam bem-vindos nessa aula interdisciplinar, não é isso? Que eu, professor André Tavares e o professor César Rodrigues, sim, ele que está aqui nessa manhã de sábado com vocês, né? Tudo bem com vocês? Bom dia, eu quero ver um bom dia. Bom dia, Bom dia. bom dia. Muito bem, muito bem. Então Bom vamos dia, lá. Vamos começar a nossa aula. estamos juntos aí com o André. Exatamente. Bom dia, Estamos galera. Seja... juntos e misturados, como a própria É Química uma honra, fala, né, Cezinha? Então, bom dia a você da com certeza, coordenação que de está toda forma. chegando. Seguinte, galera, vamos para a nossa aula, então. Vem comigo. Pois bem, o tema da nossa aula, alguém saberia me dizer qual seria o tema que Química e História e Química, nós iremos, né, desbravar hoje, nessa manhã de sábado? Laurinha poderia dizer, pô, o que é que a Química e a História juntas vão falar? Vani, João, alguém poderia falar, tentar dizer assim, o que será que a Química com a História, nessa manhã de sábado meio chuvosa, irá nos André, levar? no caso seria a história, a história e a química estão ligados por conta dos acontecimentos, no caso que envolve a química, com o decorrer do tempo, as experiências que tem. Poderia ser isso? Ó, João chegando forte. Pronto. Tipo a Revolução Industrial. Aí, ó, Laurinha chegando forte também. Vani, cadê você, Vani? Eu também pensei em relação à Revolução Industrial, porque Pois eu bem, não mas pensei, tipo assim, falar sobre a história da química, alguma coisa assim. pois bem, é exatamente isso. Cezinha e eu, nós vamos dar uma noção não só da própria Revolução Industrial, mas vejam, de olho na tela, a Revolução Industrial e os seus impactos. A gente vai ver de um olhar diferenciado. Ou seja, o que foi a Revolução, mas o que é que ela impactou? Tem tudo a ver com a nossa escola. Ó, impacto. Se ligou? Então, esse olhar é da Com história certeza. com os professores André Tavares, eu, e com ele que está em cima aí de Laurinha, aqui, ó, na tela, com César Rodrigues, o Cezinha da Química. Não é não, galera? Então, sejam bem-vindos. Vamos juntos. Vamos começar a nossa aula. E eu quero exatamente isso. A participação está sensacional. Falando o seguinte, se nós terminarmos tudo nesse primeiro horário, tá beleza. Se não terminar, a gente vai colocar um novo link, porque às vezes a gente se empolga na aula, não é não, Cezinha? E aí, tum! Mas aí já está... Cria outro link. Cria outro link lá na nossa página do Google, do Professos. Beleza? Do mundo. Exatamente. Vamos lá. Mas então, meus queridos alunos do Segundão, afinal, o que seria uma revolução? Para você, João, o que significa essa palavra revolução? Evolução seria, no caso, a pessoa ter o intuito de mudar algo, não deixar como era. Certo, mas me diga uma coisa, e essa revolução, ela acontece por quê, João? Quando uma pessoa cansa de tipo um regime, ela quer mudar, quer ver algo diferente, trazer algo novo. Você está falando na parte, historicamente, sendo um regime de governo, de liderança. Certo, Laurinha? E é só através de um regime de mudança? Quando é que acontece uma revolução? Professor, a revolução é porque às vezes a gente confunde muito revolução com revolta, né? Que na parte da história tem gente que confunde, porque a revolução é algo muito maior e tem uma proporção gigante que consegue se espalhar, tipo, não só no lugar que ocorreu, mas também em outros lugares, né? E Vani, o que seria para você? Vani, você fala assim, ó, hoje, professor André e César
vou dar início a uma revolução na minha vida. Ô, professor, rapidinho. Júlia me mandou mensagem aqui agora dizendo que o senhor não está aceitando ela para entrar na Deixa eu aula. ver, meu pai. Não fale isso, não. Ah, eu aceitei aqui agora. Pronto. Obrigado. Vamos Ó, lá. Vani. pra mim, quando fala assim, que eu vou dar uma revolução na minha vida, eu acho que é assim, que eu vou dar ela completamente. Pra mim, revolução é quando envolve, tipo, uma grande parte, tipo, um exemplo, então vai envolver uma grande parte dos países do mundo. E como a Laura falou, que é a diferença que muita gente confunde revolta com revolução. Beleza. Então agora é o seguinte, galera, presta atenção aqui no slide. Bom, a palavra é revolução, como todos já viram. Me diga uma coisa, a revolução, ela tem a necessidade de acontecer, às vezes, por uma situação problema. Exemplo, nós agora estamos passando por uma revolução. Ou seja, vários cientistas estão buscando uma vacina para salvar a humanidade. Concordam comigo? Então, essa revolução, ela tem que acontecer na ciência para diminuir a quantidade de pessoas que, de repente, podem vir a morrer. Então, é uma revolução na ciência também. Então, seja, não é, as coisas às vezes não é tão simples assim. Agora, hoje, não, hoje eu quero revolucionar, eu vou criar. Não é assim. Então, a revolução, ela é um processo, né, longo e contínuo. Nós também podemos estar passando por uma outra forma de revolução, a não ser essa, porque nós só teremos a ideia do todo muito tempo depois. Certo? Então, a revolução é um processo contínuo e longo, extenso, e muitas vezes ela acontece pela necessidade do ser humano. Estão me compreendendo? Então, me diga uma coisa: as revoluções, a própria Revolução Industrial, vai existir uma necessidade do próprio capitalismo de produzir em série, em quantidade, vários produtos para obter o lucro dele. Beleza? Então, gostei da participação. Deixa eu ver que entrou mais um aqui. Manu. É importante também citar, André, nessa sua fala aí, que em virtude também do coronavírus, né, da revolução que a doença está trazendo, a gente também vai ver ao longo dos anos as pessoas dando mais valor, né? Já está dando a família, a mudança de hábitos, a ter mais preocupação com higiene, Com né? certeza, Com a limpeza. com certeza. Tanto que é como o Cezinha falou, está existindo uma revolução interna também, né? Para assim, a nossa forma de enxergar o mundo. Muito bem. Galera, tá tudo tranquilo com vocês? Agora nós temos, né? Além de João Vitor, chegou o Manu, né? Chegou Júlia. Júlia, por favor, abra sua janelinha, que eu, Cezinha e os outros colegas estamos querendo te ver. E outra vez, toda vez que falamos em revolução, lembre-se, olha o reloginho aqui no O Igor também. Exatamente. Lá na Revolução Industrial, tempo é dinheiro, aqui também tempo é dinheiro. Então vamos dar sequência à nossa aula. Agora eu pergunto a vocês, segundão. Sim, porque pode cair no Enem, ou deve cair no Enem. Se alguém que for do segundo ano fazer só como teste esse ano, seria muito legal. E no ano que vem, faz outro Enem. Então eu pergunto para vocês, presta atenção aqui. Por que a Inglaterra foi pioneira na Revolução Industrial? Por que não na Austrália? Por que não no Brasil? Por que não, de repente, no Japão? Por que não na Alemanha? Por que Inglaterra, galera?
Bora, Vani! Porque ela buscou aprimoramento tecnológico em relação às outras. Mas para ela buscar um aprimoramento tecnológico, ela tem que ter um subsídio. Subsídio. Ela não vendia. Diga. A Inglaterra não vendia tecido nessa época, no século XVIII. A Inglaterra não vendia tecido. Não, mas ela só pode vender tecido, Laurinha, depois que ela se transformar em industrial. Eu quero saber, por que a Inglaterra foi a pioneira? O que ela tinha para se tornar a primeira industrial? Capital? Capital. Que tipo de capital, João? Gostei. Capital, que tipo? Dinheiro, recursos. Vinha da onde? Da onde é que vinha? É isso aí. Então, galera, ela vai ter que ter uma reserva e vai ter que ter condições que irão possibilitar. Nós falamos em sala de aula, né? Então, vejam só, vocês lembram da Rainha Elizabeth? Ela vai incentivar o corsário. O que é o corsário? A pirataria em nome do rei. Então, os piratas vão roubar em nome do rei. Piratas do Caribe, vocês assistem na sessão da tarde, no HBO, no Telecine, enfim. E já ia... Não, Cezinha? Então, vejam isso. Galera, ela vai ganhar muito dinheiro com a pirataria e também com o tráfico negreiro. Sim, mas vejam só aqui comigo, olha aqui na tela, Laurinha. Então, através do tráfico negreiro, ela vai ganhar muito dinheiro, mas a partir do momento que ela se torna industrial, ela proíbe o tráfico negreiro. Por quê, professor? Porque o escravo não ganha salário. Se ele não ganha salário, ele não tem poder de compra. Então, imagine comigo, segundão, aonde tiver escravidão, a Inglaterra vai querer acabar com a escravidão. Professor, mas por quê? Ela é humanitária? Ela é legal? Não, ela é capitalista. Ela quer vender. Aonde ela não pode vender, ela vai fazer de tudo para abrir um comércio. Que aquele espaço se torne um lugar consumidor dos seus produtos. Beleza? Outro fator, mão de obra disponível e barata. Sim, o cercamento, ou seja, os grandes proprietários, os ricos, até hoje, galera, os ricos têm essa atitude. Eles cercam, né, as áreas, aquelas pessoas mais pobres, mais humildes, eles ofertam valor na terra, eles não vendem, eles começam a cercar, começam a aterrorizar até expulsar essa galera. Foi o que aconteceu com os camponeses. Os camponeses saíram das terras comunais, sim, as terras comunais que eram comuns a todos, florestas, bosques, eles vão ser expulsos e nessa área vão colocar pastagem para a criação de ovelhas. Sim, ovelha. Então pensa comigo, as ovelhas vão extrair a lã que vão para as indústrias, transformar em roupas. Olha aí. Então, pensa comigo, a mão de obra barata, que eram os camponeses, olha o êxodo aí, ó, a saída do campo para a cidade. E esses camponeses, né, André? Aí já entra o êxodo rural. Exatamente. Então, veja, os camponeses vão ser a mão de obra lá na cidade. Outro, o puritanismo. Ora, puritano, Exato. Eu sou puro de coração, eu não tenho vícios. Olha, é da casa para o trabalho, do trabalho para a igreja, da igreja para casa. Sendo assim, vou dar um exemplo. Eu, professor André, puritano, não saio para lugar, não vou para o mar aberto, não vou para lugar nenhum. É da casa do trabalho, trabalho para a igreja, da igreja para casa. Eu, desse jeito, eu não tenho muitos gastos, mas já meu colega Cezinha da Química, ele gosta de fazer alguns experimentos, ele vai para o mar aberto, ele vai para o Vesúvio Praia, né? Ele vai para o Boteco Sushi, ou seja, quem é que vai conseguir guardar um money, um dinheirinho? Será é Cezinha ou o professor André Tavares, que é puritano? Diga aí. Hein, segundão? Você, André.
Tá vendo? Então vejam, olha só, o puritanismo que não condenava o lucro, eu vou ter uma reserva de dinheiro muito maior. Então, se eu não posso esquecer, os puritanos, que, né, eles fazem parte das câmaras dos comuns lá na Inglaterra, eles que vão depois derrubar o rei e colocar, né, o parlamento, a monarquia parlamentar. Então, são a burguesia, os puritanos, são os burgueses. Outra coisa, Revolução Gloriosa, ô glória! Ou seja, é a vitória do parlamento sobre a monarquia, sem derramamento de sangue. Ó Jesus, glória! Ou seja, ninguém morreu. Nós vimos isso. Então, quando a burguesia derruba o rei, vejam, olha aí, economicamente a Inglaterra se fortalecendo. E o Estado liberal, lógico, liberdade, né? Então vejam, liberalismo. Laurinha, presta atenção aqui na telinha, Laurinha. Olha só, o que acontece? O Estado era absolutista, Laurinha, porque o rei mandava em tudo. Mas a partir de agora que o parlamento, a burguesia toma o poder, a burguesia quer o quê, Cezinha? Vender para todo mundo. Eu quero vender para Cezinha, para Laurinha, para João Vitor, para Vanessa, para Manu. Então, ou seja, eu quero ganhar, eu quero me fortalecer. É o neoliberal. Exatamente. Então, livre comércio. Olha o liberalismo aí. E fontes de energia. Lógico, Cezinha vai falar muito bem disso. Se eu tenho jazidas, né, de carvão, e o carvão é que vai alimentar as máquinas, tanto, né, das locomotivas, das máquinas das fábricas, que vão transformar isso em energia, ou seja, se eu tenho essas jazidas de carvão na Inglaterra, isso vai me ajudar? Imagina se eu tivesse que comprar da França carvão. Se tivesse que comprar é pior, é melhor você ter. Exatamente. Então, Cezinha, qual seria a importância um pouco, Cezinha? Fale para nós do carvão. Carvão mineral, Cezinha. O carvão, galera, o carvão mineral, tá certo? Ele tem uma importância significativa nessa época aí, porque a Inglaterra gerava lucros também, né, fazendo comércio, e também já utilizava o carvão para os processos de queima. Já utilizava o carvão para os processos de queima. Beleza? E nesses processos de queima que ela utilizava, já era no pensamento de, através dessa queima, já conseguir você ir para o campo realmente industrial. Você sair do campo da manufatura, né, e ir para o campo da maquinofatura. Correto, Felipe? Correto. Aí, o que é que a gente tem que se ligar? Não é? Que André já citou aí de maneira bem impactante no início do nosso tema, da aula. O homem, hoje em dia, não tem essa preocupação ambiental. Naquela época, piorou ainda, porque André já citou muito bem aí. O homem, nessa época aí, ele deixou florescer, né? E dessa forma criar várias ramificações, o capitalismo exacerbado dentro dele. Muito bem. Tá certo? Dessa forma, nasce também algo importante dentro de nós, seres humanos, até o dia de hoje, que é a relação entre consumo e consumismo. O consumo, o professor André sabe muito bem, é importante, não é? Nós precisamos consumir, beleza? Mas o consumismo que é o verdadeiro problema. Então, a partir disso, não é? Começou a ter os impactos ambientais, mas essa é uma coisa que a gente vai tratar mais lá na frente. Mas o carvão, ele foi a mola propulsora inicial dessa mudança da manufatura para a maquinofatura. Mas vocês sabem muito bem
ele já sabe, André, que tudo que gera queima, não é? Gera uma grande poluição, tá certo? Até porque, nós vamos comentar neste instante, mas nós sabemos que, como é que eram as cidades antigamente eram iluminadas, galera? Como era? Me digam aí, Laura, João, Vanessa, Júlia, Mano Igor, que tá com essa cara aí de pinche, retado. Liga a câmera, Igor. Tá com medo? Bota a E cara aí, no galera? sol, Igor. Como é que as cidades eram iluminadas? Exato. Quem pode falar aí? Lamparina, parece, que utilizava lamparina. Detalha melhor essa lamparina pra gente. Não tem óleo de... Hã? Alguém Óleo? citou aí? Não é óleo, não? Era com óleo de... E óleo de quê? Podia ser de animal, mas também podia ser de origem vegetal, né? Isso, mas eles utilizavam muito óleo também de baleia, De né? baleia. Tanto que Não na é isso? Bahia mesmo Então, aqui. vejo que não tinha essa... Pode falar, André. Pode ficar à Não, vontade, então, meu brother. na Bahia mesmo aqui, né? Na Baía de Todos os Santos, eles caçavam baleias e extraíam óleo. E galera, um equívoco quando falam: essa parede, essa casa foi construída com óleo de baleia. Mas preste atenção, o óleo de baleia, ele não dá liga na massa. Então ele não pode, daí é comprovado, engenheiros, né, já comprovaram, na internet você encontra isso. Então cuidado com essa coisa quando falam que o óleo de baleia construiu isso. Não, a venda do óleo de baleia para a iluminação, como o Cezinha está falando aqui, o dinheiro disso propôs a construção daquilo. Galera, só temos 6 minutos, certo? 6 minutos, agora 5h59, para terminar esse primeiro momento. Eu vou gerar um novo link. Faltando 2 minutos, a gente dá uma brecadinha e volta daqui a pouco. Cezinha, fala aí, Cezinha. Diga, meu brother. Então, como o Cezinha falou, né, a importância do carvão. Então, E a posição geográfica. Galera, o Reino Unido, a Inglaterra, ele está estrategicamente, né, numa posição privilegiada, onde ele pode comercializar tanto com o Ocidente quanto com o Oriente. É como mais ou menos Itabuna. Itabuna aqui, ó, ele não fica numa encruzilhada, onde ele comercializa com vários municípios e o comércio é muito forte. Bom dia, Clara. Então, vejam, é a mesma coisa. Então, ele tinha uma facilidade de comercializar com vários países. Massa? Então, vamos lá. Clarinha chegou agora. Etapas da Revolução Industrial. Como Cezinha já tinha falado e falou muito bem, galera, vejam só no gráfico. 1, 2, 3 etapas. E aqui eu tenho a conclusão dessas etapas. A primeira etapa é o artesanato, onde o artesão fazia tudo sozinho. Demorava muito mais tempo e ele fazia isso num cômodo da sua casa. Então ele cortava o couro, ele costurava o couro, ele colava, dava acabamento. Então demorava para ele fazer um par de sapato, demoravam semanas ou às vezes um mês para fazer um par de sapato. Depois de um tempo, olha a evolução, vem a manufatura. Manufatura. Produtos confeccionados com as mãos. Vejam, aqui ó, na imagem, cada um desempenha um papel. Uns cortam, os outros costuram, os outros dão acabamento e os outros embalam. Eu produzo muito mais rápido. Aonde? Nos galpões. Os galpões eram de quem? Dos burgueses. Então vejam, olha, era unitário, uma pessoa fazendo, agora já está em galpões e está diferenciado. Um setor só faz isso, o outro setor só faz aquilo, o outro só faz outra coisa e o último só faz outra coisa. Agora, é importante você notar, Segundão,
que se Laurinha, que fazia parte do primeiro setor, faltasse, Clara, que fazia parte do terceiro setor, não podia substituir, né? Por quê? Porque ela não saberia fazer o trabalho da colega. Por quê, professor? Porque cada um só desempenhava uma função. E outra coisa importante, nenhum setor tinha noção do todo. O primeiro setor que só cortava, ele não sabia o que seria construído no final. Então, esse é o lado negativo. Depois, Cezinha falou, vem a maquinofatura. A máquina fazendo o papel de tudo que o homem fazia. E todos esses três, olha a evolução, 1, 2, 3, vai gerar o quê? O capitalismo, que vai se basear no lucro. Lucro. Beleza, galera? Então, faltam 2 minutos. Vamos, Cezinha vai falar. Depois que Cezinha falar, a gente dá uma paradinha e volta no link novo. É com você, Cezinha. Eu só quero acrescentar aí, André, que nessa época aí é importante que na época da maquinofatura, né, que veio a invenção da máquina a vapor, ok? A Inglaterra, né, para mudar de manufatura para maquinofatura, a galera, né, principalmente da burguesia, falou, pô, a gente tem que ganhar mais dinheiro. Mais do que eles já ganhavam. A gente tem que procurar ganhar mais, a gente precisa produzir mais. Então, eles investiram na ciência, tá certo? É por isso que a Europa também, nessa época, aí se torna, vamos dizer assim, o berço científico, né? Aí a gente lembra assim, de algumas coisas de Sherlock Holmes, né? Como vem no filme, mas aí daí um boom da ciência muito grande, não é? E aí a burguesia investiu na ciência, em cientistas, para que produzissem, inventassem uma máquina que pudesse gerar uma maior produção, tá certo? Aí veio, não é, a invenção da máquina a vapor. E dessa forma dá uma verdadeira mudança, surge realmente a revolução, não é isso, André? Com certeza. Muito bem, Cezinha. Então é o seguinte, Okay? Vamos dar um tempo aqui, ó. Faltam agora só alguns segundos e voltamos no novo link que eu vou colocar lá agora, beleza, galera? Então aguardamos vocês e voltamos já já. Aquele abraço. Yeah! Valeu.